Bom dia! Neste segmento vamos falar da distribuição mais importante na estatística, chamada distribuição normal ou gaussiana. Uma distribuição normal é a distribuição que você obtém se você somar vários valores aleatórios independentes. Isso é devido ao que a gente chama o teorema do limite central. Esse teorema, muito importante, nós podemos vê-lo em ação aqui nessa figura. Aqui está uma distribuição meio malucona de uma variável aleatória. Okay? Isso é a distribuição teórica dela. De onde ela vem, nós não sabemos, mas essa maluquice de distribuição aqui, vamos supor que é a distribuição da qual vamos tirar amostras. Então, eu pego um número aleatoriamente com essa distribuição. Eu vou pegar um dos números aqui entre 0 e 32, né? 0 aqui, 32. Então, eu pego o número aleatoriamente, vou ter mais probabilidade de pegar um número por aqui, ou talvez por aqui, ou talvez por aqui, mas eu posso pegar o número de 0 a 32, e eu vou pegar um número aleatoriamente, e eu vou pegar um segundo e um terceiro, e eu vou somando. Se eu pegar 5 deles e somar, eu vou ter uma distribuição como a gente vê aqui. Você está vendo que está começando a aparecer um sino, não é? Se eu pegar 25 tais números dessa distribuição, o que vai resultar vai ser uma distribuição mais ou menos assim. Então, vocês estão vendo que eu estou me aproximando aqui de uma distribuição que tem um formato de sino, e o teorema do limite central diz que se você somar um grande número de tais valores, você vai obter uma distribuição cada vez mais perto da distribuição normal. Como na natureza ocorre muitas vezes de você ter um valor que depende da soma de vários pequenos efeitos, a distribuição normal ocorre com frequência no mundo natural. Na computação ocorre também, mas talvez menos. Mas também ocorre da gente ter resultados que dependem da soma de vários pequenos efeitos, e quando isso ocorre, pode apostar que você vai ter uma distribuição normal aparecendo. Aqui está a distribuição normal. A gente chama ela, o símbolo que nós usamos é N de normal, com média μ e desvio padrão sigma. Mi é uma letra grega que, na realidade, a pronúncia é mu, mas no Brasil falamos frequentemente mi. E a distribuição normal tem este formato que nós estamos vendo aqui. Mi é a média, o desvio padrão está aqui, sigma, então um desvio padrão, 2 desvios padrões afastados aqui da média. Vocês podem ver que essa distribuição é simétrica e unimodal. Ela tem uma única moda, único valor maior aqui. Lembre que no eixo aqui nós temos o valor da variável aleatória e aqui temos a densidade da probabilidade. Fala-se muito, ao falar da distribuição normal, que ela obedece à regra 68, 95, 99.7, que basicamente diz: se você se afasta da média um desvio padrão de cada lado, você vai abraçar 68% da massa da probabilidade. Então você vai pegar 68% dos valores possíveis, com probabilidade de 68%, ao fazer uma amostra de uma variável com essa distribuição, você vai pegar nesta faixa, menos 1 a mais um desvio padrão, um de cada lado. 95% é o que você vai abraçar de probabilidade se você se afastar até 2 desvios padrão da média. E 99,7% é o que você vai pegar se você se afastar 3 desvios padrão. Então você vê que a gente quase chegou a zero aqui em termos de densidade. Quase chegamos a zero, só tem mais ou menos 0,1% aqui à direita, 0,1% aqui à esquerda de massa de probabilidade. A distribuição normal tende a zero com bastante rapidez.
Aqui você pode ver 3 exemplos de uma distribuição normal com média diferente, a média que é diferente em cada caso e o desvio padrão também. O desvio padrão ao quadrado que você pode ver aqui nada mais é do que a variância. O desvio padrão seria, portanto, aqui a raiz quadrada deste valor. Então, temos aqui a vermelha e a azul, são 2 distribuições normais, cada uma com desvio, aliás, com a média 0, e o desvio padrão, no caso da vermelha, é 1, ou a variância é 1, e o desvio padrão seria a raiz quadrada disso, e a azul tem uma variância de 0,2. A verde, a distribuição verde, ela tem uma média de -2, e ela tem uma variância de 0,5. Então, alterando a média e a variância, ou o desvio padrão, você pode gerar várias distribuições normais com parâmetros diferentes. A gente chama mi e sigma os parâmetros desta distribuição. É uma distribuição com 2 parâmetros. Se eu pegar uma variável aleatória x, que segue uma distribuição normal com média mi e desvio padrão sigma, e se eu fizer este cálculo aqui, eu pego a variável, eu subtraio a média e eu divido pelo desvio padrão, eu sempre vou obter a mesma distribuição que a gente chama de distribuição padrão. Essa distribuição padrão, a distribuição de z, vai ter média 0 sempre e vai ter desvio padrão 1 sempre. A gente também chama essa distribuição de N01, porque tem média 0, desvio padrão 1. O que eu terei agora no eixo horizontal não é mais a variável aleatória, mas o que a gente chama o score z, quer dizer, em quantas vezes do desvio padrão eu estou me afastando da média. Então, se eu tiver um valor aqui, por exemplo, eu estaria com um score z de mais ou menos 2,3. O score Z 1.65 é importante porque é com este valor que eu vou abraçar aqui 90% da massa de probabilidade. Terei aqui 5%, aqui 5% e 90% aqui dentro. Esse score é bastante usado na estatística, como veremos à frente. Eu falei da importância da distribuição normal já, ela ocorre na natureza bastante devido à soma de contribuições independentes, e na computação está menos claro que ela ocorre tão frequentemente. Os exemplos que eu tenho, os experimentos que eu tenho conduzido ao longo dos anos com meus alunos, revelaram que a gente vê com certa frequência uma distribuição não normal. Isso é importante porque o teste estatístico que a gente vai usar para analisar os nossos dados dependem de você ter ou não ter uma distribuição normal. A distribuição normal também é importante porque ela ocorre quando a gente caracteriza a variação dos resultados de um estudo que eu repito muitas vezes. Eu repito um estudo 1, 2, 3 vezes e eu tiro a média. Lembra que a média nada mais é do que somar para depois dividir pelo número de repetições que eu fiz. Então, já que eu estou fazendo uma soma para achar a média, a variação dos resultados a média vai acabar tendo uma distribuição normal. E isso é extremamente importante na análise estatística. Portanto, é importante você saber se sua distribuição é normal ou não é normal. Quando você tem uma distribuição empírica de dados que você colheu de um experimento, de uma observação, de uma série de observações, você quer saber se ela é normal. E existem testes para fazer isso. Tem um teste gráfico que a gente vê aqui, que a gente chama o teste do gráfico quantil, ou também chamado teste do gráfico QQ. Esse teste, ele coloca no eixo
horizontal aqui os quantis da distribuição normal e aqui os quantis da sua distribuição. E se você coloca os quantis em cada um dos eixos, você vai ter esses pontos azuis que nós estamos vendo aqui. E a reta é o que ocorreria se você tivesse realmente a sua distribuição empírica igual a uma normal. Então, se os pontos azuis estiverem perto desta reta aqui, de uma reta, você tem uma distribuição normal. É o caso aqui, por exemplo. Aqui podemos ver vários casos. O primeiro aqui em cima à esquerda indica uma distribuição bastante perto da normal. E aqui você vai ver que não temos nem aqui, nem aqui, nem aqui uma distribuição normal, porque estamos fugindo da reta. Então, essa é uma forma gráfica de ver se uma distribuição é normal ou não. Existem outras formas. Existem, por exemplo, o teste de Kolmogorov-Smirnov, que é bastante usado, e existem outros testes estatísticos que vão dizer se a sua distribuição parece ser normal ou não. É um teste muito importante, porque ele vai ser necessário para escolher testes estatísticos. Muito obrigado.